Olá, meus amigos. Hoje a gente vai calcular aí, determinar a área entre curvas, a área de regiões aí determinada entre curvas e retas. A aula é interessante porque quando você está aí no ensino médio, você aprende a calcular áreas de retângulos, hexágonos, enfim. Mas às vezes fica aquela pontinha de uma interrogação. E regiões um pouco diferentes, irregulares, diferente daquela que vocês estudam sobre polígonos, circunferências, como que calcularia regiões que não seguem essa regra, regiões que seguem um modelo delimitado por curvas, por parábolas? Enfim, a aula de hoje a gente vai mirar isto, a gente vai atacar essas áreas, tá? Então vamos utilizar a integral para calcular a área entre curvas. É interessante aí, tem indicação vocês assistirem essas, quem não tem uma base ainda, assiste as aulas anteriores e essa aula aí que descreve aí certinho sobre área entre curvas, né? Hoje eu vou atacar em cima de um exemplo e não das definições. Então eu tenho aqui como exemplo, determina a área da região do primeiro quadrante, que é limitada acima por y igual a raiz de x, e abaixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2. Primeiro desafio: identificar essa região, esboçar essa região. Vou estar utilizando aqui o GeoGebra para a gente delimitar essa região. Então, vou lá no GeoGebra. Aqui, todo mundo tem acesso ao GeoGebra hoje em dia. Você pode estar instalando no seu computador. Você pode também ter aplicativo para celular, no smartphone. Ou caso você não queira instalar nada, você pode estar utilizando ele aqui, ó, no seu navegador de internet. Só digitar esse endereço, aparece aqui, que você vai ter acesso a ele e você vai poder fazer gráficos de funções de uma variável, um monte de coisa ele consegue fazer aí. Então tá, vamos voltar aqui para nossa região e a gente vai jogar ela aqui no GeoGebra. Então, primeiro quadrante a gente já sabe que é este, onde está o mouse, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Primeiro quadrante é limitada por y igual a raiz de x. Então, eu venho aqui no campo de entrada de funções, y igual a raiz no GeoGebra, você vai escrever S, que ele vai aparecer ali daqui a pouco. R, tá vendo? S que é RT, raiz, ele mostra a raiz. E é a raiz de x. Então tá aí. Dou um Enter, a função está desglossada. Vamos ver se tem mais regiões que ele fala. Abaixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2. Vamos colocar essa reta. Y igual a x menos 2, mais simples para estar colocando. E ele fala pelo eixo x. Esse eixo. Eixo x é a reta y igual a 0, né? Só vou colocá-la para ficar evidente em vermelho aqui. Então eu tenho a minha região. Abaixo, limitada abaixo dessa curva verde, raiz de x, e pelo eixo e pela reta em azul, que é a reta x menos 2. Y igual a x menos 2. Pode ver que o meu eixo x está variando, né? Prendendo essa região, esse retângulo aqui, ó. 0,4, 0,2. X variando de 0 até 4, y variando de 0 até 2. Então, temos a região. A região aqui. Essa é a região que eu quero determinar a área disso aqui, ó, que está aqui. De que área? Qual a área? Como eu disse lá no ensino médio, a gente não tem muito recurso para calcular essa área, né? O que a gente poderia estar fazendo? A gente até estudou isso com aplicações das integrais, dividindo em vários retângulos. Quanto mais retângulos, mais próximo da área a gente estaria. E tentar calcular a área. Mas agora, usando a integral, a gente não precisa mais quebrar a cabeça com isso. Eu falo aqui que vamos dividir isso em duas regiões, pois a fronteira muda em x igual a 2. Como eu disse, temos uma aula anterior aí que explica um pouco melhor sobre como calcular a área entre curvas, né, que eu venho com um exemplo. Mas, sucintamente, a área entre curvas você vai pegar a integral, né, da região, no caso se a gente pegar de x, no caso aqui tem de 0 a 4, da função superior, a maior função que é a verde, menos a função inferior, né? Aqui tem um problema. Vou mostrar para você por quê. A função superior está de boa, que é a verde.
A função maior, a maior função. Agora a função inferior que é o problema. Porque é que ele fala que tem que dividir em duas regiões. Porque se você analisar aqui em x igual a 2, abaixo da verde eu venho aqui com a reta vermelha. Quando chega no ponto 2, eu mudo para uma reta azul, ou seja, eu tenho mudança, né, nessa fronteira aí, muda as regiões inferiores. Por isso que eu vou dividir em duas regiões. Como assim em duas regiões? Vou forçar aqui para vocês visualizar a região que eu falo. Ó, essa reta laranja, eu divido as duas regiões que eu estou citando. Por quê? Ó? Lembra que a integral é a função de cima, né, quando você quer calcular a área de uma região, você vai pegar a função de cima, a maior função, né, menos a inferior. Então, menos a vermelha. Quando chega aqui, eu continuo com a de cima verde. Contudo, a inferior vai ser azul, menos a azul. Então, é isso que eu irei fazer. Dividindo em duas regiões. Tem aqui, né, primeira região até aqui. E a segunda região. Então, eu calculo duas integrais, somo as áreas, né? E pronto, tem a área da região. Dividindo aí em pedaços para calcular. Então, aqui, eu tenho duas regiões. A região 1, essa região aqui, indo de 0 a 2. E a região 2, essa segunda fatia, indo de 2 até o 4. Se a gente voltar lá, a gente percebe, ó, de 0 a 2 e de 2 até o ponto 4. Tudo bem. Agora, é só integrar. Vamos começar com a região 1. É a raiz, é a função de cima, menos a de baixo. Então, de 0 a 2, a raiz de x menos y igual a 0. Que é o eixo x, né? Aí, tá aqui. Raiz de x menos 0, de 0 a 2. Mais outra área. Né? Mais, agora a outra indo de 2 até o número 4. Então, ó, de 2 até o número 4. Que vai ser a raiz de x, que é a função de cima, menos a função de baixo, que é y igual a x menos 2. Então, menos x menos 2. Pronto, está montado isso aí. Resolver integral, creio que quem já está nesse momento sabe resolver integral, quem está estudando essas aplicações. Aí é só passar isso e resolver. Outra forma, até mais fácil, era você analisar diferente essa região. Integrando em relação a y. Observa aqui que eu integrei em relação a x, em função de x aqui, ó. Agora, se a gente analisar ao contrário, também é outra maneira. É mais fácil em alguns contextos. Esse contexto se torna mais fácil. Em vez de analisar em relação a x, vou analisar em relação a y. Aqui, ó. Certo? Porque se eu analisar em relação a y, né, eu pegar as funções e colocar em função de y, então, não era y igual a raiz de x, coloca quadrado de ambos os lados, vou ter x igual a y ao quadrado. Não era y igual, voltando aqui também, a x menos 2, isolo o y, o x. Eu tenho, então, se eu tinha aqui y igual a x menos 2, isolando agora a variável x, eu vou ter y igual a y mais 2. Então, eu coloco as duas funções em função de y. Que aí eu começo a analisar o y agora, em vez de analisar o x. Ou seja, eu isolo o x aqui, em vez de isolar o y, como a gente isolou anteriormente. Eu isolo o x. Vou estar analisando, então, integrando em relação a y. Em relação a y, a função superior vai ser a azul. E a inferior é a raiz de x. Porque aqui, analisando em relação a y, é como se a gente travasse o x na altura, né? Se você analisar assim, né? Os x vão crescendo aqui à direita, ó. Então, os maiores valores estão à direita, os menores à esquerda. Então, você tem a função azul e abaixo a função verde. Ó. Então, você não precisa dividir agora, porque a gente está tendo ela indo de 0 a 2. E não tem mudança de regiões de 0 a 2, que é onde está toda a região. Então, em relação a isso aqui, fica mais fácil para integrar. Não está errado da forma anterior, só que é mais difícil. Mais difícil, mais trabalhoso. Então, eu vou pegar aqui de 0 a 2, a função azul, que é a x igual a y mais 2, então y mais 2, menos a função inferior, que é x igual a y ao quadrado. Aquela raiz de x, né? Só que agora a gente isolou o x, então menos y ao quadrado. E aí eu integro. Essa aqui eu resolvi até porque é bem mais rápido que a outra, né? Então, integral de y ao quadrado sobre 2, integral de 2y, integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. De 2 a 0. Substitui por 2,
menos a substituição por zero, você tem 10 sobre 3. E tá aí a área dessa região. Tá? Isso ao quadrado, né? Unidade de medida ao quadrado. Pessoal, agradeço aí, era isso que eu tinha pra vocês. Valeu!